Paz de Igreja do Senhor Jesus, seja bem-vindo a ouvir mais uma palavra do Senhor Jesus. Eu queria te convidar a estar em oração comigo, tá? Então feche seus olhos e vamos orar ao Senhor agora. Pai, nós queremos abençoar, Senhor Deus, a todos aqueles que estão do outro lado, Senhor Deus, ouvindo a Tua palavra, que vão estar, Senhor, nesse momento agora, Senhor Deus, se preparando para, Senhor Deus, estar em comunhão contigo, Senhor Deus. Que a Tua graça e a Tua misericórdia os alcance, que a Tua graça, Senhor Deus, possa ser com eles, Senhor Deus. E, Pai, que toda palavra, aquilo que for ministrado aqui, possa ser, Senhor Deus, em livro do Teu nome, Senhor Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos agora louvar ao Senhor? Então louve conosco, louve comigo, em nome de Jesus. Mais real que o chão que eu piso, és mais real que o ar em meus pulmões, teus pensamentos me definem, és tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. Eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Estás mais perto estás mais perto do que a pele em meus ossos. Estás mais perto, estás mais perto que a canção em meus lábios. Estás mais perto do que a pele em meus ossos. Teus pensamentos me definem, és tudo para mim, és a minha realidade. És a minha realidade. Teus pensamentos me definem, és tudo para mim,
canção em meus lábios. Estás mais perto do que a pele em meus ossos. Os teus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. Diga, teus pensamentos me definem. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. Abba, eu pertenço a ti. Abba, papai, eu pertenço a ti, meu paizinho. Abba, pai, Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. Abba, eu pertenço a ti. 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 Essas palavras bastam. Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde
onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, não é o que nos faz brancos como a neve, feitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. O que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, o que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Quantos aqui são livres, 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 livres? Eu sou livre. Diga! Oh, nada além do sangue. Livre, livre, livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, algo mais que a neve. Mais que a neve. se neste sangue lavado, Mais algo mais que a neve. Algo mais que a neve. Mais que a neve, mais que a neve. se neste sangue lavado, Mais algo que a neve serei. Não existe nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus.
Existe uma lista dos pecados, dos meus pecados, dos seus pecados, e essa lista está escrita lá no inferno. Lá estão todos os seus pecados, todas as suas culpas. Talvez você diga para mim: Fernandinho, eu não posso ser livre, porque eu já traí a minha esposa, porque eu já traí os meus pais, porque eu já traí o meu esposo. Ah, Fernandinho, você não sabe do meu passado, eu já fui um ladrão. Talvez você diga para mim: ah, Fernandinho, eu sou fruto de um estupro, algo me fere, o meu passado me acusa. Mas nessa noite eu tenho uma notícia para te dar. A Bíblia diz que a cédula, a nota, a moeda que era contra mim, que era contra você, Jesus aniquilou lá na cruz. Ele aniquilou lá na cruz. Se você é livre, levante as suas mãos, levante as suas mãos e declare: brancos como a neve, brancos como o que nos faz como a neve, secos, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Quando a gente começa a cantar, quando a gente começa a adorar ao Senhor, como eu já disse, Satanás, ele vem nos acusar, ele vem nos acusar, e ele diz: você é imperfeito, você é pecador, você é pecador, você é pecador. Esse é o papel de Satanás. Mas nessa noite nós estamos aqui para dizer: eu sou pecador sim, mas o sangue de Jesus me fez livre. A esperança viva, tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua
Senhor. Senhor, não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor. Adore. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o maior desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Em tua presença, Tua doce presença, Senhor. tua presença.
tua presença. Bendito seja o nome do Senhor. Paz, igreja, estamos de volta. Nós estamos no domingo de Páscoa, né, chamado domingo de Páscoa. É um momento de adorar o Senhor, lembrar daquilo que Ele fez. E nós temos um texto em que nós vamos nos basear para nossa palavra, que fica lá em Êxodo 12, 21 a 23. Tá? Êxodo 12, 21 a 23. E a gente quer trazer uma reflexão, queremos trazer um entendimento. E o tema da mensagem de hoje é Cordeiro ou Coelho, né? Porque na realidade nós vivemos uma época em que celebramos a Páscoa, mas o que se fala é de coelho, se fala de ovo de Páscoa, de chocolate, muito gostoso, muito bom. Mas tem alguma coisa a ver conosco? O cordeiro ou o coelho? O que a Páscoa simboliza? Amém? Vamos ler então a palavra que está lá, como nós falamos em Êxodo 12, do versículo 21 ao 23, que diz assim: Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai o molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e passai-o na verga da porta, e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Amém? Mais uma vez o texto aqui dizendo aqui, não saia de sua casa, ok? Então, nesse momento de pandemia, nesses momentos de que nós vivemos aí o coronavírus, momento de estar em casa. Então, estamos obedecendo aquilo que nos foi colocado pelo governo, exatamente por entendermos que a aglomeração pode proliferar mais, pode levar a óbito quem não precisaria ir a óbito nesse momento. E a desobediência acaba causando essas coisas. Então, vamos ser obedientes, vamos nos sacrificar durante esse período, ficar um período dentro de nossas casas, dentro dos nossos lares, né, para que a gente possa, ao final desse período aí, que nós possamos voltar a ter vida, né, no meio a isso. Bem, o texto aqui, ele fala lá no Egito, quando o povo ainda estava no Egito, estava sendo aprisionado, ainda estava como escravo, e Deus vai trazer, através de Moisés, começa a trazer um livramento, né, para poder restaurar o seu povo. E Deus manda que se prepare o quê? Um cordeiro. Depois de uns anos, algumas coisas foram surgindo, eu comecei a pesquisar, eu queria passar para vocês aqui alguma coisa sobre como é que dá o nome? Sobre o coelho, né? O coelho, na verdade, ele já vem já de antes de Cristo, ele tinha um símbolo de fertilidade, né? Então, e era associado à deusa fenícia Astarte, a quem estava dedicado esse mês de abril, né? E nos países anglo-saxônicos, né, essa deusa também era chamada de Easter, e em sua honra se celebrava a festa da Páscoa, a festa da fertilidade, né? Já no século VII, os anglo-saxões transferiram o nome de Easter à festa cristã, se associaram, né, o nome dela a essa festa cristã, celebrando a ressurreição de Cristo, adaptando então uma festa que era pagã para uma festa cristã, né? Agora, o mais absurdo que eu ouvi em alguém justificando o porquê do coelho, é porque alguém disse que no momento em que Jesus morreu e foi colocado dentro da tumba, um coelho entrou dentro da tumba.
E ele presenciou todo aquele momento em que Jesus, da sua ressurreição, quando Jesus retira a pedra e Jesus sai, o coelho também sai. Absurdo, né? Mas a baboseira. Mas a intenção era transferir isso para as crianças em um ensinamento da ressurreição de Cristo, e aí começou o ovo de Páscoa e essas coisas mais, e essa coisa toda, né? Mas a gente sabe que isso é uma baboseira terrível, que não existe nada disso. Páscoa vai muito além, Páscoa tem um significado muito maior, Páscoa tem um significado muito mais forte do que o ovo de Páscoa, do que coelhinho, qualquer outra coisa. Então a palavra Páscoa, ela vem de um significado que quer dizer passar por cima, que na realidade foi o que aconteceu naquela época. Foi o que aconteceu naquele momento em que o Espírito viria para poder matar todos os primogênitos, menos daquelas casas, daqueles que serviam o Cordeiro, daqueles que identificavam o Senhor e eram obedientes e passaram, pegaram o sangue do Cordeiro, passaram sobre os umbrais da casa. Então, dessa forma, foi o que aconteceu, né? E esse sentido de passar por cima é um sentido de quê? De livramento. É isso que nos veio acontecer conosco. Então, como nós acabamos de entender, a festa da Páscoa era uma das festas mais importantes do calendário judaico, né? Deus quis assim que se fizesse dessa forma, para que o povo tivesse essa experiência com ele, para que já houvesse uma preparação para aquele que seria o Cordeiro definitivo, para aquele que viria, né? O sacrifício, antigamente, eram feitos através dos cordeiros, e o cordeiro era levado até o sacerdote imolava o cordeiro, só que esse cordeiro ele não tinha nenhum tipo de eficácia, porque ao mesmo tempo que ele fazia o sacrifício agora, logo depois ele teria que fazer de novo, porque o homem pecava novamente. Ele, para poder expiar seu pecado, ele novamente tinha que pegar um cordeiro e imolar outra vez, né? Então, toda manhã, toda noite, havia o sacrifício de expiação de pecados. E o povo tinha que levar esses animais. E esses animais tinham que ser colocados lá no templo, como diz lá em Êxodo, né? Agora, a Páscoa que Jesus introduziu, que nós lemos, ele veio revelar um Deus bondoso, um Deus que ama o seu povo e quer ter assim, um relacionamento verdadeiro com o seu povo. Ele quer ter um relacionamento mais abundante com o seu povo. O sangue do cordeiro, ele tinha que ser repetido todos os dias, como nós falamos, e tinha que ser perfeito, sem mácula, sem nenhum problema. O sacrifício de Jesus na cruz, não. Ele se tornou um só. E foi definitivo. Ele veio para poder abonar agora todo aquele tipo de sacrifício que era feito antes, né? Jesus, quando morre na cruz e ressuscita, Jesus caduca agora toda aquela lei, né? Aquela lei agora passa a não ter mais validade, né? Agora o sacrifício de Jesus na cruz se torna suficiente para a salvação, para a remissão dos pecados. O sacrifício de Jesus na cruz agora torna o homem com um acesso mais próximo, maior a Deus, e ao mesmo tempo esse homem não precisa ter mais nenhum tipo de sacrifício adicional, né? Esse homem não precisa mais disso. Mas podemos então encontrar algumas verdades na Páscoa, lá no Egito, que nos levam a um encontro de entrega para esse cordeiro. Então eu separei aqui umas 5 verdades que nós podemos identificar que está embutida, que está dentro da Páscoa e que nós precisamos aprender, né? E eu deixei o melhor para o final, na realidade, né? Aquele que deveria ser o primeiro a ser falado, mas eu deixei para o final para a gente estar comentando sobre ele. Então, o que nós podemos aprender dentro desta palavra que nos ensina sobre Jesus Cristo? Uma das coisas que nós precisamos entender, ver dentro da Páscoa e ver sobre a Páscoa de Cristo é que a Páscoa ela tem um sinal. A Páscoa ela tem um sinal, assim como aconteceu no Egito, aconteceu outro. E esse sinal é o sangue,
né? Lá no Egito, Deus mandou que o sangue fosse colocado em todas as portas, que houvesse uma família de judeus, onde tivesse uma família de judeus. E a marca do sangue do cordeiro que iria, vamos dizer, se diferenciar daquele que era dele e daquele que era do Egito, daquele que não servia. Com Jesus já foi diferente. Nós necessitamos da marca de Cristo agora em nossas vidas, para que nós possamos ser libertos, para que nós possamos, estejamos cobertos, para que o inimigo passe por cima, para que haja libertação sobre nossas vidas. É o que diz 1 João 1,7, diz o seguinte: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É só através do sangue de Jesus. Não existe nenhuma outra mágica para poder retirar pecados. Não existe nenhuma outra coisa que o homem possa fazer a não ser se banhar no sangue de Jesus Cristo. E quando nós vemos, né, esse acontecimento, né, onde nós passamos em nós, onde nós estamos cobertos pelo sangue, nós sabemos que a partir desse momento estamos protegidos. Quando Jesus veio ao mundo, ele viveu uma vida perfeita. E ele nos ensinou como devemos agir. Jesus sempre foi um modelo para todo cristão, né? E ele, nesse momento, ele vem ao mundo para poder agradar a Deus, fazer a vontade de Deus e ensinar-nos a como fazer as coisas corretas. Esse é o Jesus que nós confiamos. E ele nunca pecou. Uma das grandes... vamos dizer assim, uma das grandes coisas que nós podemos nos apegar em Jesus é que, passando por tudo aquilo, por situações que nós passamos diariamente, Jesus também passou e mesmo assim não pecou, não errou. Não teve nenhum momento de erro na sua vida, né? E ele aceitou morrer na cruz pelos pecados da humanidade. E esse foi um sacrifício perfeito. Esse sacrifício perfeito me dá direito a mim, dá direito a você a ter acesso ao céu, a estar com ele, através da graça imerecida. Nós não temos nada que possa nos levar, mas o Senhor olhou, se agradou, mandou seu filho, e seu filho morreu por nós. Então, todos aqueles que aceitam a partir do momento esse sacrifício de Jesus, todos aqueles agora que entendem que esse sacrifício é o suficiente para poder ter acesso ao céu, todo esse agora que aceita Jesus, ele passa agora a pertencer ao céu. Recebe o Senhor como Salvador e agora pertence ao céu. Então, nada de mais poderoso do que o sangue de Jesus. Esse sangue tem poder, a palavra diz. Esse sangue pode livrar, pode curar, pode sarar, pode livrar de todas as coisas. Existem alguns outros versículos, inclusive, que falam sobre o sangue de Jesus. Mateus 26, 28 diz assim: isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Lá em Efésios 1,7 diz assim: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Em Hebreus 13:12, assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade para sacrificar o povo por meio do seu próprio sangue. Hebreus 8, 13, 14. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhada sobre os que estão cerimonialmente impuros os santifica, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvam ao Deus vivo. Irmãos, não há nada melhor do que o sangue de Jesus. Então, nós podemos entender aqui, a partir do que nós vimos, que a Páscoa ela tem um sinal, e o sinal é o sangue de Jesus. E esse sinal é o que o Senhor quer que nós tenhamos ele em nossas vidas. Amém? A segunda parte que eu queria falar é que a Páscoa também ela tem um propósito. O propósito da Páscoa é libertação, né? Lá no Egito, a celebração da Páscoa tornou-se uma recordação anual de como Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito. Então, ele trazia o quê? Um pensamento, ele trazia agora uma festa onde se comemorava essa libertação que Deus fez.
né? Agora, em Jesus, nós somos libertos da vida de pecado e da morte espiritual. Olha o que João 8,36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Né? Então, Jesus, ele traz uma libertação autêntica sobre nossas vidas. Jesus, ele traz, agora nós podemos, ao comemorar a Páscoa, ao olhar a Páscoa, não olhar como coelhinho, mas olhar como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e esse que pode salvar. Nós podemos glorificar a Deus pela libertação que recebemos. Nós podemos agora, nós temos um propósito para poder comemorar essa Páscoa. O propósito é minha, é tua libertação, né? Então, permanecer em pecado é permanecer na prática de tudo aquilo que a palavra de Deus reprova. Quem permanece na prática, na verdade, não está vivendo em plena liberdade. Pelo contrário, está escravizado por uma junção de coisas. João 8,34, Jesus explicou-lhes: em verdade, vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E Jesus vem trazer liberdade. Então, quando nós encontramos o Senhor, quando nós identificamos essa liberdade que Ele nos dá, nós sabemos que essa liberdade pode nos afastar do domínio do pecado, da escravidão do pecado, da escravidão das coisas ruins. Jesus vem e nos traz liberdade, libertação. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E essa liberdade que o Senhor nos dá, como eu sempre falo, Ele nos dá uma liberdade que eu posso até não querer segui-lo. Eu sou tão livre, que eu posso escolher a voltar ao pecado, a voltar a fazer as coisas erradas. Mas eu posso seguir ao Senhor. Eu sou tão livre que eu posso escolher o que eu quero. Ao contrário de Satanás, que quando nos aprisiona no pecado, há uma dificuldade muito grande, há um poder sobrenatural que nos impede de sair dali. Há um poder sobrenatural que comanda a nossa vida, comanda os nossos atos e nos deixa fazer o bem que nós queremos fazer, nos impede de fazer a vontade do Senhor Jesus, nos impede de conhecer o Senhor Jesus. Então, irmãos, o propósito da Páscoa é comemorar a libertação. Em terceiro lugar, eu queria trazer para você, a Páscoa ela também tem uma mensagem. A mensagem de vida ou de morte. Né? Lá no Egito, a família que não tinha o sangue do cordeiro, no umbral, ela teria o seu primogênito morto. Né? Ela fazia a distinção do vivo e do morto através do sangue do cordeiro. E Jesus é vida. É isso que ele traz para nós. Para aqueles que estão remidos pelo sangue de Jesus. Olha o que diz lá em Apocalipse 22,14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Então, quem está debaixo do verdadeiro sangue de Cristo, o verdadeiro sangue do Cordeiro, tem garantia de vida eterna através do seu sacrifício na cruz. Então nós temos, irmãos, uma mensagem a proclamar: vida. Nós temos que proclamar vida. Lá ao contrário daquele que não, o sangue não passava, a morte acontecia, nós hoje podemos pregar que aquele que entende, aquele que aceita o Senhor Jesus, que segue o Senhor Jesus, que tem uma vida na presença do Senhor, esse tem vida. Esse adquiriu vida, não essa vida que o mundo tem pregado, que as pessoas têm pregado, porque tem muita gente achando que ter vida é poder ter dinheiro no bolso, é poder ter carros importados, é poder ter casas, é poder viajar o mundo inteiro, é poder passar noites em situação de festas, em baladas, em bebida, até cair. Eles se iludem passando essa mensagem de que a vida está nele. Mas nós entendemos pela palavra de Deus que a vida está naquele que serve o Senhor. A vida está naquele que professa o seu nome. Então, irmãos, a pessoa, aquela que entende, aquela que vive uma Páscoa verdadeira, ela tem uma mensagem de vida ou de morte. Amém? A quarta mensagem que eu queria trazer aqui para vocês é que a Páscoa ela tem também um propósito, né? Ela é um memorial de celebração, é um memorial de festa. Né? Então, no Egito, celebrava-se, né? Quando o povo saiu do Egito, começaram a celebrar a libertação do domínio de Faraó.
libertação do domínio de Faraó. Em Jesus nós celebramos vida, nós celebramos morte de Jesus, celebramos ressurreição para a remissão dos nossos pecados. É uma festa que nós temos que fazer, é um contentamento, é quando olharmos para a cruz e encontrarmos uma cruz vazia, porque sabemos que aquela cruz vazia era um símbolo de que alguém ressuscitou, e alguém, ao ressuscitar, ele me trouxe vida sobre a minha vida. Ele me trouxe condições de seguir o Senhor Deus. Né? Então, não precisamos mais matar um cordeiro, como era feito. Não precisamos mais buscar um sangue de um cordeiro para poder remir nossos pecados. Jesus fez tudo isso. Foi o cordeiro pascal. Jesus foi esse que retirou todas as nossas dores, retirou todas as nossas aflições. Ele pode dar liberdade sobre as nossas vidas. Então, nós não precisamos mais tomar posse desse sangue de cordeiros. Nós precisamos tomar conta, uma posse do sangue de Jesus. Ele é suficiente para nós, né? E ele fez tudo de uma vez por todas. Jesus não precisa ser sacrificado todos os dias. Jesus não precisa ser morto todo dia, porque ele já fez isso uma vez. Ele cumpriu tudo aquilo que necessitava para que nós tivéssemos salvação em Jesus, no seu Deus. Então, nós não precisamos comemorar a saída do Egito. Né? Tem uma música que a gente cantava antiga, né? No Egito escravo fui, sim, assim. Nós não precisamos mais cantar isso, porque nós não estamos mais aprisionados. Nós somos libertos, somos sarados, curados. Colossenses 1, 13 e 14 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Olha que maravilha! Você tem a remissão dos seus pecados. Você já fez um encontro, já teve um encontro com o Senhor, já entregou a sua vida a Ele, já dedicou a Ele toda a tua vida, já tem mostrado a Ele, dado a Ele tudo que está no seu coração. Se você fez toda essa parte, a sua comemoração agora é de salvação. Você não precisa mais se preocupar. Você não precisa ter mais dor de cabeça se o Senhor vai ou não te remir. Porque a palavra diz que aquele que aceita o Senhor está automaticamente liberto das amarguras, das pressões, das cadeias que nos prendem. Nós somos libertos. E agora, em último lugar, como nós falamos, que desse talvez deveria ser o primeiro, mas eu quero fechar com chave de ouro. A Páscoa, ela tem um centro. Há uma mensagem central na Páscoa. Há uma esperança central na Páscoa. E é o Cordeiro de Deus, e não o coelho, como nós perguntamos no princípio. Há um centro, e esse centro é o Cordeiro de Deus. No Egito, a morte de um cordeiro era um sacrifício imperfeito. Como nós falamos, o cordeiro tinha que ser durante 2 vezes ao dia. Havia um sacrifício. As pessoas tinham que, uma vez no ano, apresentar seu cordeiro como expiação do seu pecado. Em Jesus, o sistema de sacrifício estabelecido por Deus através de Moisés, ele veio preparar esse terreno para que Jesus chegasse. Aquela Páscoa, ela veio trazer uma simbologia. Quando Jesus falou que era o Cordeiro de Deus, quando, melhor dizendo, lá quando João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquilo que João Batista estava falando não soava mal aos ouvidos daquele pessoal, porque não era nada era algo que eles já entendiam que estava dentro da palavra. Eles entendiam que existia um cordeiro. Eles entendiam que o cordeiro precisava ser imolado. Só que João agora apresenta um ser humano, apresenta um homem que é filho de Deus, que é aquele ali que tirava o pecado do mundo. Bastava aquele ali. João Batista começa a apresentar, começa a trazer a claridade, trazer à vista de todos quem é Jesus. O Cordeiro vivo que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou.
e trouxe salvação para as nossas vidas. Então, em Jesus, o sacrifício se torna perfeito. Não necessário mais de animais, não necessário mais de sangue sobre os umbrais ou qualquer outra coisa, mas agora Jesus faz uma transformação. Deus prepara um sacrifício perfeito. E esse sacrifício é Ele mesmo, é o próprio Deus. Deus se entregando. Então Jesus se oferece para morrer no seu lugar. E ao morrer, nos traz salvação. Então, como Jesus nunca pecou, como Jesus não tinha nenhuma mácula, como Jesus era perfeito, como Jesus tinha todos os seus ossos inteiros, não sei se podemos dizer assim, Ele pagou esse preço para que nós pudéssemos encontrar salvação, para que nós tivéssemos acesso a Ele. Então, Jesus foi o grande sacrifício que Deus fez por nós, o Cordeiro de Deus. Jesus foi esse que veio trazer salvação sobre nossas vidas. Para a gente poder estar encerrando, para a gente não se alongar muito, para a gente não estar não trazendo uma mensagem que o Senhor não tenha colocado, Jesus realmente é a nossa Páscoa. Isso é um retrato que nós vemos, né? A Páscoa, quando nós vemos a Páscoa, muitas das pessoas ficam tristes e exatamente ficamos também por causa do sacrifício que Jesus morreu na cruz, se entregou, mas aquilo era necessário para que nós encontrássemos salvação. Sem o sacrifício de Jesus na cruz, nós estaríamos fadados à morte eterna. Nós estaríamos envolvidos ainda, esperando a nossa morte para poder vivermos na eternidade em morte, né? E a única vida que poderíamos viver seria essa que nós vivemos aqui na Terra. Nós viveríamos o mundo, viveríamos nosso dia a dia, e ao terminar nossa morte, nós estaríamos no fogo eterno. Jesus veio para trazer salvação sobre nossas vidas. Nós não teríamos esperança sem Jesus. E eu queria te convidar a você ter esse relacionamento com Deus nessa Páscoa. A você olhar para dentro da sua vida, olhar para dentro daquilo que você faz e descobrir se realmente você, neste dia, se você adora ao Cordeiro ou se você adora o Coelho. Qual que te satisfaz mais nesse momento? Qual é o que vai viver a tua vida? Qual é que vai te levar a ter uma outra vida, melhor dizendo, que vai te levar a ter uma salvação plena? Quando Jesus morre, Ele nos dá vários privilégios. Ele nos dá o privilégio de termos acesso ao céu, termos acesso a Deus. Ele nos dá o privilégio de fazer parte de uma igreja e de vivermos essa coinonia através do seu sangue, através da sua vida. E eu queria deixar com você, nesta noite, eu queria deixar com você nesse final de tarde, essa palavra para que você analise bem e opte pelo Cordeiro de Deus, pelo sangue vertido na cruz, aquele que vai te curar, que vai te sarar, aquele que vai te levar ao céu, aquele que mostra verdadeiramente quem você é, aquele que se preocupa em transformar você, não aquele chocolatezinho que você come no fim de semana, não aquele açucarado que acaba te fazendo até engordar. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa estar envolto a você, que o Senhor possa estar dando a você um discernimento desta palavra para a honra e glória do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor,
dia após dias, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criastes na terra e nos ares. Todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Paz, igreja, um bom dia para vocês. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos agora para celebrar a Santa Ceia, tá? Espero que você tenha preparado a sua ceia, que você tenha preparado os elementos da ceia do Senhor. E se não preparou, dá uma clicada aí, dá uma pausa, vá lá, prepara tudo e volta para que nós possamos estar ministrando, estar participando desse momento de renovação nas nossas vidas, amém? Em primeiro lugar, vamos orar ao Senhor, vamos conversar com Ele. Feche seus olhos. Pai, nós queremos, nesse momento, Senhor Deus, em que vamos participar da ceia, em que vamos participar, Senhor Deus, do Teu corpo, participar, Senhor Deus, do Teu sangue. Nós queremos pedir, Senhor Deus, a Tua misericórdia sobre nossas vidas, Senhor Deus. Queremos, Senhor Deus, pedir misericórdia, Senhor Deus, sobre o país. Queremos pedir misericórdia, Senhor Deus, sobre o mundo que está, Senhor Deus, passando por esse problema, Senhor Deus. Mas sabemos que tudo também está em Tuas mãos, Senhor Deus, e por isso que nos alegramos e ficamos calmos, Senhor Deus, confiantes que tudo vai acontecer conforme o Senhor quer, Senhor Deus. Recebe, Senhor Deus, a nossa adoração nesta manhã para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu queria dizer para vocês aqui 3 verdades sobre a Santa Ceia que nós podemos identificar rapidamente para nós passarmos para a ceia. Lá em 1 Coríntios 11, 26, diz assim: porque sempre que comeres deste pão e beberes desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, naquele momento em que o Senhor Jesus estava ali naquele local onde eles estavam reunidos para ceiar, para poder passar a última noite, na realidade, do Senhor, o Senhor começa a ensinar algumas verdades. O Senhor começa a transmitir a eles algumas verdades de que eles deveriam, a partir daquele momento, serviria para nós, para mim, para você, serviria para a igreja, como um momento de eterno, né? Um momento que até a volta de Cristo deveria ser algo para nossas vidas. Então, a primeira coisa que nós podemos aprender sobre a ceia do Senhor é que é a centralidade da sua morte, né? O que a palavra, o que o Senhor nos ensina é que tinha um propósito a ceia do Senhor. Jesus estava dando instruções ao seu próprio culto memorial. Jesus estava ensinando aos seus discípulos, e estava falando aos seus discípulos, que a ceia do Senhor ela tinha um propósito, o propósito de mostrar que o culto, de que aquele era um momento de morte, aquele era um momento que nós deveríamos guardar. Engraçado que Jesus não estava falando sobre ressurreição, mas ele estava falando sobre que esta ceia, este momento, deveria lembrarmos da sua morte. Por isso que a ceia se torna algo muito importante em nossas vidas. Ela nos lembra da morte do Senhor Jesus na cruz para nos salvar. A segunda
coisa que nós precisamos, a segunda verdade, né, que nós precisamos aprender, é que o propósito da morte de Jesus, como diz lá em Mateus, o cálice e o pão faziam uma representação, tá, do que era. Logicamente, Jesus não estava dando o seu próprio sangue, a sua própria carne para eles comerem, mas Jesus trazia uma representação em que a carne simbolizava, ali agora estava sendo simbolizada através do pão, e o seu sangue estava simbolizado através do vinho, né, para aquele momento em que eles estariam ali participando. Então, essa é a segunda verdade. A terceira verdade concerne a nossa necessidade de apropriarmos a nossa pessoa dos benefícios da morte de Jesus. Se Jesus, depois de fazer tudo aquilo ali, se nós não nos apropriarmos, não pegarmos, não tomarmos essa verdade, né, essa necessidade que ele fez para que nós pudéssemos ter salvação, se nós não tomarmos aquilo ali, não houve nenhum benefício em nossas vidas. Os discípulos não eram apenas espectadores naquele momento, eles eram parte ativa, assim como eu e você. Nós somos parte ativa na ceia do Senhor, nós somos parte ativa na Santa Ceia, quando nós participamos dela. Nós estamos alheios, nós estamos simplesmente vendo o que está acontecendo, mas nós somos participantes daquilo ali. Então, quando aquele que conhece o Senhor, aquele que é participante da ceia do Senhor, aquele que, melhor dizendo, aquele que ouve a mensagem da cruz e participa, né, disso aí, ele está proclamando que ele entende todo aquilo que aconteceu, que vinha por acontecer, a morte do Senhor na cruz, entregando o seu sangue, entregando a sua carne para ser imolada e, posteriormente, a ressurreição para os nossos pecados sejam perdoados. O que eu quero trazer nesta manhã para você, noite talvez para você que está vendo, mas o que eu quero trazer para você é que nós somos participantes ativos disso aí. Nós estamos não só relembrando, mas nós estamos participando da mesma ceia que aconteceu lá no passado, há 2000 anos atrás. Eu queria te convidar agora a que você participasse da ceia do Senhor, a que você olhasse para dentro de si, que você entendesse a mensagem da cruz, a mensagem daquilo que o Senhor iria passar naqueles momentos, e que você agora participasse do cálice e participasse do pão. Tá? Então, aí na sua casa, que você agora pegue os seus elementos de pão e carne. Eu vou passar aqui agora para o nosso pão aqui. Amém. Amém. Deixa eu pegar aqui agora. A palavra de Deus que na noite que o Senhor foi traído, ele tomou do pão e deu graças. Vamos dar graças ao Senhor pelo pão? Pai, nós queremos agradecer, Senhor Deus, pela tua carne que foi dilacerada por nós, Senhor Deus. Não podemos esquecer daquilo que aconteceu, Senhor Deus, na cruz, onde a tua mão, os teus pés foram perfurados, Senhor Deus. E nós agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, participe do pão. A palavra também diz que, depois de cear, o Senhor pegou o vinho e disse: este é meu sangue. E deu graças ao Senhor. Vamos dar graças ao Senhor pelo sangue de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor Deus. Porque depois de comermos, Senhor Deus, participarmos da tua carne, agora estamos aqui, Senhor Deus, participando, Senhor Deus, do teu sangue, Senhor Deus. E o sangue que foi vertido na cruz, que foi derramado, que foi, Senhor Deus, sacrificado como um cordeiro imolado, Senhor Deus. Eu te agradeço, Senhor Deus, por esse sangue, em nome de Jesus. Participe, então, agora do sangue de Jesus. Que você tenha consciência, irmão,
do que representa esse sangue vertido. Vamos só orar mais uma vez e que você seja abençoado nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor Deus. Obrigado porque nós, 2000 anos depois, ainda podemos participar, Senhor Deus. Ainda podemos trazer de volta à memória, Senhor Deus, aquilo que o Senhor lá no passado fez por nossa vida, por minha vida, Senhor Deus. E nós queremos agradecer, Senhor Deus. Agradecer pelas dores que o Senhor passou. Agradecer pelo teu sangue vertido, pela tua carne, Senhor Deus, dilacerada, Senhor Deus. Porque foi através dela que nós alcançamos plenitude, alcançamos salvação, alcançamos, Senhor Deus, cura, Senhor Deus, alcançamos, Senhor Deus, salvação. Muito obrigado, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a igreja, que o Senhor renove as suas forças, que você tenha uma semana de bênção, uma semana de conquista, Senhor Deus, dentro da sua casa, tá? Não saia de sua casa, em nome de Jesus. Amém.